Bem-vindos à Cister FM, a rádio que faz cantar e pensar. Sou a Piedade Neto, vou moderar este debate com o apoio técnico do Rui Custódio. Reunido está o painel dos terceiros sábados do mês para mais uma troca de opiniões e pontos de vista com políticos locais. Bruno Letra, Eugénia Rodrigues, Isabel Ventura, José Mendes e Rogério Raimundo. Cada um, e aliás, e a Isabel Ventura também, acho que disse, cada um a representar uma área política e a diversidade e o livre pensamento que estão sempre aqui na nossa mesa e na nossa mente. É mais um radar de opiniões, porque cada um tem a sua. Obrigada a todos pela presença, mais uma vez, é um gosto voltar a tê-los aqui, de vez em quando cá estamos, então, e falando sobretudo da nossa região. Começa hoje a Isabel Ventura, e eu vou dar-lhe a palavra, porque ela escolheu o tema Viver em Alcobaça e visitar Alcobaça. Então, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos colegas de painel, à Piedade, ao Custódio, que está connosco também, e é um gosto estar aqui. E acabo por, começando, digo também é um gosto viver em Alcobaça, não é só visitar Alcobaça, viver em Alcobaça é um gosto. Temos aspectos bons, outros menos bons, alguns a melhorar. Tem que haver sempre um sentido crítico para tudo. E daqueles que são bons aspectos, são aqueles que dizem respeito à nossa situação geográfica. Realmente temos um concelho numa boa situação geográfica, com proximidade à capital, com uma grande quilómetros e quilómetros de costa, paisagens de serra, muito património que acompanha e acompanhou a história de Portugal. A história de Alcobaça está intimamente ligada à história do nosso país e, obviamente, algo que já será da mão humana. Temos uma boa oferta cultural. E estes aspectos que eu estou a falar são aspectos que realmente são importantes, bons, tanto para quem vive em Alcobaça como para quem visita Alcobaça. Além das pessoas que vivem em Alcobaça, temos também de referir aqui os empresários de referência que temos a nível regional, tanto industrial como a nível agropecuário. Podemos evoluir aqui para outras vertentes, que sejam as vertentes ligadas à educação, à saúde, à habitação, etc. E depois falta aqui uma componentezinha, e aqui já penso em termos de melhoria, que é as áreas tecnológicas. As áreas tecnológicas são realmente áreas de negócio que fazem sentido no nosso território, na nossa cidade e nas nossas vilas, e nós temos que potenciar essas áreas de negócio. Depois, em termos de para quem vive em Alcobaça, nós sabemos que faltam creches, há falta de creches. Na área da saúde vamos tendo boas ofertas. Aliás, nós vamos ter aí umas unidades de saúde familiar de referência a nível construtivo. Vamos ter uma nova unidade de saúde familiar em Alcobaça, em Pataias, na Benedita. Há a remodelação também em Algesbarrota, etc. Mas temos aqui algo muito importante que temos que pensar, que é a captação de profissionais, a captação de médicos e de enfermeiros, nomeadamente de médicos de família, médicos de família. Tivemos cá médicos a semana passada e as coisas estão bastante compostas. Sim, não temos falta. Mas é importante também a oferta que vai existir para quem já cá vive seja também uma oferta para quem quer vir residir para o nosso território de Alcobaça. E depois temos a questão da habitação. A questão da habitação que tem que se focar sempre aqui nas melhorias no que existe em termos já de facilidade de licenciamento, obviamente, e temos que aproveitar tudo o que temos. Nós temos centros históricos muito ricos, infelizmente sentimos que temos os centros históricos muito degradados, o tecido urbano está muito degradado, tem que se reabilitar determinados imóveis
E nisto eu falo porque ainda hoje, em termos de Câmara, de reunião ordinária de Câmara, foi levada uma proposta para agravamento do IMI, da taxa de IMI para edifícios devolutos, que isso pode ser realmente uma medida que ajude a combater esta degradação do nosso tecido urbano. Todas as ajudas que venham são boas ajudas. Agora, obviamente, para visitar, Alcobaça é excelente, porque a grande oferta que temos a nível cultural e de lazer é muito enriquecedora, é atrativa destes visitantes, potencia a economia local, mas também há que saber medir de que forma é que esta economia local é potenciada. E nós sabemos que, por vezes, temos muitos eventos, há eventos, uns que podiam ser mais onerosos, outros menos, mas se calhar às vezes não conseguimos optar porque acabamos por não termos esta métrica de saber até que ponto é que deveremos investir no sentido do retorno e da melhoria da situação económica. E por aqui me fico. Já falámos um bocadinho. Vou passar ali ao Zé Mendes, que de facto a Isabel focou aqui, temos... Em termos de natureza, um concelho e uma terra muito bonita. De facto, faltam algumas coisas. A Alcobaça tem de ser mais atrativa nas áreas que ela focou e noutras. O Zé Mendes, que está no Executivo Municipal, o que é que acha que a Alcobaça precisa mesmo para se tornar mais atrativa em termos de viver para cá? Pronto, antes de mais, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde. Isto é baralhado. Assim. Não, é boa tarde. É boa tarde. E cumprimentar todos os meus colegas de painel, Piedade, também o Custódio. É um processo, não é? Não é algo que se faça de um dia para o outro e falando para quem nos visita, é um destino que se constrói e para quem quer cá viver é uma casa que se constrói. Digamos que se calhar é o fator primordial e que foi um dos temas que nós já abordámos em programas anteriores é a habitação. Se calhar é um dos fatores que se calhar hoje aqui e em vários territórios do país que é um fator determinante para uma pessoa, para uma família decidir se é para aqui que quer viver ou não. A colega Isabel falou bem da questão da saúde. Também podemos aqui elencar da educação, que também é um tema que vamos abordar, mas temos excelentes respostas educativas, que também isso, na parte do primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário e também de cursos profissionais, que fazem com que famílias escolham a Alcobaça para viver, a questão das acessibilidades, não só para Sul, para Lisboa, mas também para Norte. Portanto, em nível destes temas, estamos bem servidos, também a nível cultural e de razões para viver de forma, digamos, a Alcobaça como um todo, existem razões. Agora, eu, digamos, que destacaria a habitação, se calhar, como esse grande fator, mas creio que, e convido a todos também a terem esta análise e darem uma volta pelo Conselho e verem que acho que o Conselho está a viver uma boa era na construção nova de habitação. Nós na cidade, se calhar, há muitos anos que não víamos tanta construção como estamos a ver hoje, e hoje podemos ver não só dentro da cidade em si, mas também na Nova Alcobaça, e em outras freguesias também novos prédios, nova habitação. Portanto, eu acho que é aqui um choque de oferta que pode haver, claro, sempre em parceria também com a parte pública, e é por isso que o Executivo também está a trabalhar para que a habitação acessível seja uma realidade a breve prazo. Jorge Raimundo, a Alcobaça, o que é que falta para esta atratividade de visitantes? A Isabel interveio no sentido da cidade. O Zé Mendes já está a intervir mais no Conselho todo. E eu, portanto, vou só aproveitar esta boleia de falar de Alcobaça e falar de uma época que está a abrir, eu já devia ter aberto em alguns sítios, que é a época balnear. Nós tivemos um problema de cheias e de tempestades que afligiram grande parte do concelho, nomeadamente Pataias e, no caso concreto, de São Martinho do Porto. São Martinho do Porto tem uma situação especial porque tem uma praia que é o Salgado, que é a parte sul, é do São Martinho do Porto e que muitas vezes é esquecida. Aconteceu lá um movimento de terras, de rochas, e que ainda não havia nem o
do Executivo de Alcobaça, nem a Associação Portuguesa do Ambiente, ninguém a falar no assunto, nem os próprios geólogos, a Ordem dos Geólogos, ou associações, ou os investigadores do que aconteceu efetivamente ali. Mas pronto, de facto, aqui vai ser difícil reparar o acesso a essa praia. Estamos com um problema na Légua, também, com que é um pouco diz a Câmara que não dá autorização para limpar as duas derrocadas que tiveram para o acesso à praia, que tinha agora uma resposta nova de surf, escola de surf, e podia ser um verão extraordinário, mas pronto, tem o problema de uma casa, portanto, numa riba sujeita a ter problemas, porque foi daí que se soltou a maior parte das toneladas de terra para o acesso. É um problema que temos realmente na parte de Pedra do Ouro. Ainda não está o problema dos nadadores salvadores a funcionar. Água Madeiros também penso que não. E portanto vamos ter um ano fraco, portanto, no arranque da época balnear. Portanto, a parte que mais te preocupa neste momento é a parte litoral e das praias, uma vez está a época finalmente, balneada. Só para focar também esta parte que vamos perder, o centro da cidade vai perder porque o Estado, as infraestruturas de Portugal, ou quem tem a concessão do IC9, não resolve um problema, não deu prioridade à Alcobaça. Portanto, e nós temos um conjunto de turistas que já não vêm por causa de alguns problemas, principalmente das excursões, por causa dos problemas de estacionamento e de acesso, e portanto vão para outros sítios. E mais uma vez, criando uma barreira, quem sofre naturalmente são os comércios, os restaurantes, a cidade fica prejudicada em relação a isto só para Bruno Leite, dar alguns achegas. Genericamente, qual é o que é que mais o preocupa? Boa tarde. Boa tarde a todos. E aqui falando várias questões que a Isabel falou que são bastante pertinentes e dividindo aqui em duas áreas. A área de quem vive em Alcobaça, e realmente a Alcobaça tem respostas muito boas, e de acordo com o Zé estava a dizer, é verdade que neste momento começa a haver um nível de construção muito maior do que havia. Mas isto também aconteceu como uma bolha que estava parada há muitos anos à espera da revisão do PDM e não vai ser agora com este aumento que vamos recuperar 10, 15 anos de atraso que nos levou a estar nesta questão. Por isso, o problema da Alcobaça foi que a construção parou muito em Alcobaça em relação aos outros sítios, deixámos de ter resposta e agora estamos a ter resposta, sim senhora, um bocado fruto também desta alteração do PDM que houve e permitiu as pessoas já não terem medo de arriscar. Acima de tudo teve um bocado a ver com isto. Não estou a dizer que a competência dos serviços também podem ter melhorado, também houve pessoas que se reformaram, entraram pessoas novas, houve ali novas filosofias e isso também às vezes ajuda nestes processos. Relativamente à questão de, por isso Alcobaça é um território espetacular para viver. Em relação à questão de estarmos perto para norte e para sul, agora estamos um bocadinho mais longe porque ali no IC, no acesso, aquilo foi abaixo e então ficámos um bocadinho mais longe, temos que ir à volta, não sei quando é que isso estará resolvido, mas pronto. Em relação à questão do visitar Alcobaça e da questão do centro histórico, é verdade que o centro histórico tem que ser potencializado para o turismo, sem perder a sua dinâmica de moradores próprios, que é o que dá a imagem aos espaços, porque às vezes os centros históricos depois também se perdem muito para o turismo, mas por um lado ainda bem que existe o turismo, porque se não existisse muitos estavam ainda muito mais degradados do que estão, e a gente também tem que ter consciência disto, porque não havia investidores para isso, porque é muito giro dizer que se mora num centro histórico, mas depois há um conjunto de comunidades, como estacionar o carro, ter um conjunto de coisas, e subir para um terceiro andar sem elevador, coisas do género, e as pessoas começam à procura de outras soluções. Por isso tem que haver sempre aqui um equilíbrio entre o centro histórico e o turismo. Em relação à questão do turismo e da questão do voltar, que é muito interessante, Alcobaça tem um marketing brutal em relação a voltar desde Maria de Lourdes Rezende, porque não passa para Alcobaça sem lá voltar, por isso devia estar escrito em todas as saídas de Alcobaça, devia estar escrito isso, que é para quem nos visita lembrar-se que tem que cá voltar, porque nós temos esse marketing desde os anos 60. E aqui fica uma sugestão para a Câmara, porque não aproveitar estas coisas que são históricas e estão enraizadas e à saída de Alcobaça dar foco a isso, que é importante que voltemos a ter pessoas para nos visitar. E vamos terminar este tema com a opinião da Eugénia Rodrigues. Bem-vinda também. Obrigada. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel, à Piedade Neto, ao Rui Custódio.
Pronto, efetivamente, o Bruno já disse que efetivamente tivemos um retrocesso no que diz respeito à construção. Tivemos o PDM, que foi aprovado o ano passado, e o que estava em vigor era o PDM do tempo de Miguel Guerra, e sujeitámos-nos a um PROTE que inviabilizava a construção em áreas inferiores a 5 hectares. Portanto, houve um retrocesso a nível habitacional e que foi por falta de medidas, efetivamente, da Câmara Municipal e de falta de um PDM. Quanto à construção que está a ser feita, efetivamente, a Nova Alcobaça não é uma habitação acessível, como todos sabem, e continua a haver falta de habitação acessível aqui em Alcobaça. O Rogério também falou ali, também me preocupa, portanto, a Alcobaça vai do mar à serra, e uma situação muito preocupante é, efetivamente, as praias e o acesso às praias neste verão. Nós temos 5 praias, acho, com qualidade de ouro, nomeadamente a água. O Rogério falou ali da Légua, portanto não há acessibilidades à praia. Água de Madeiros, para além de não ter acessibilidades à praia, não tem praia. Não tem praia. Eu não sei para onde vão os nadadores salvadores, porque aquilo não tem areia. E eu pergunto, estamos em junho, o que é que a Câmara Municipal vai fazer para que as pessoas possam ir à praia? Para além das acessibilidades, que são só pedras, mesmo da parte que divide o Concelho da Marinha Grande, não havendo areia para onde as pessoas vão. E do lado da Pedra do Ouro, portanto, a água bate, o mar subiu e tem o que há de praia são pedras. Eu pergunto o que é que estão a pensar fazer para, efetivamente, estas praias têm qualidade de ouro, que é a Légua, que é a Pedra do Ouro e que é a Água de Madeiros. O que é que nos interessa a qualidade de ouro se não temos praia nem acesso às praias? Só para terminar este tema, vou só dizer, há alguma coisa aqui para resolver este problema das praias? Que as praias vão estar todas abertas neste verão. E a areia? Vai abrir segunda-feira. Ou seja, nós tivemos a aprovação para abrir, não irão circular os carros até lá abaixo, mas em termos de pedonal e de veículos de emergência poderá haver essa circulação. Como é que eu vou para a praia? Circulação. Como é que os veículos de emergência deixem à praia se são pedras? Nós já tivemos autorização para as viaturas de emergência. Nós fazemos o circuito só para viaturas de emergência. Agora, como sabe, não é uma área de jurisdição total da Câmara, porque temos sempre a questão da APA. Nós ainda ontem, e acompanhei o Sr. Presidente nessa reunião com a Ministra do Ambiente, para falar de alguns tópicos, e um deles foi a questão das arribas, e também de outro, que ainda não foi aqui falado, do assoreamento da Baía de São Martinho do Porto. Porque se há falta de areia num lado, há areia a mais no outro. Pronto. Como sabe, há falta de areia em Água de Madeiros, são questões climáticas que nós não conseguimos controlar. É verdade que agora a areia que vamos ter que colocar lá, e é algo que se tem que analisar, vai ser por, digamos, artificialmente, porque a parte natural nunca irá lá recolocar a areia na sua totalidade. Nós fazemos esse trabalho na Praia das Paredes da Vitória, que finalizámos agora. Como sabe, os acessos e o tipo de praia é totalmente diferente, mas é um caminho que se está a fazer em articulação com a APA. Agora, temos de ter sempre aprovação da APA. A questão da Légua só conseguimos agora esta resposta porque, pronto, estivemos a trabalhar em conjunto com a APA para essa questão. Creio que não. Não vale a pena estar aqui. Pronto, exatamente, é isso que queremos saber. Mais vale dizer as praias de qualidade de ouro, que é o caso da Água de Madeiros, não têm praia. Onde é que eu pergunto, onde é que vão colocar o nadador Salvador que todos os anos mas não tem areia. Costuma lá estar. Então não vão colocar. Na totalidade não tem areia. Não tem areia na totalidade. Não vão. Então não sei o que é aconteceu nos últimos 2 meses. As marés ainda vão ainda tem. Não vão lá colocar nadador Salvador. Eu sei que da parte do lado direito não tem tanta. Tem mais a pedra, mas do lado esquerdo já tem areia. Que eu estive lá e vi. Bom, introduzi agora os elementos para falarmos disto das praias, mas agora é a vez dele mesmo para o tema que trouxe, que não foi as praias propriamente, mas é mais em terra, é o panorama multiusos de Alcobaça. Uma das questões aqui, panorama multiusos de Alcobaça, mais uma razão para visitar Alcobaça, mas também para viver em Alcobaça. O panorama multiusos de Alcobaça é fruto de uma requalificação de um antigo edifício municipal, o Merco Alcobaça, que passado o ano, acho que é uma marca
assente, criada, porque hoje falamos de panorama multiuso de Alcobaça e toda a gente sabe que estamos a referir ao antigo Merco de Alcobaça. E apresentou o programa esse trabalho, este exatamente, esse trabalho foi um trabalho feito ao longo do último ano. A dia 10 de junho, no passado dia 10 de junho, apresentámos a programação para este ano. A apresentação foi mais tarde dada à tempestade. Decidimos também no primeiro semestre não fazia sentido haver programação própria e apresentámos uma programação para o segundo semestre do Panorama, que convido todos a visitar. Iremos ter Pedro Brunhosa, iremos ter o GNR, Sétima Legião, a Capital do Humor irá voltar, entre outros eventos. Aliás, um deles já aconteceu, que foi a taça final de handball. Mas eu aqui, para mais do que a programação, queria elencar e quero aqui destacar, digamos, esta nova valência que Alcobaça tem e o Conselho tem. Porque se no primeiro ano houve um investimento municipal numa programação própria e que criou marca, nós neste ano já estamos a começar, e é o início, a recolher frutos desse investimento. Nomeadamente uma elevada procura de entidades nacionais para produzirem cá e realizarem cá os seus eventos corporativos. Ou seja, hoje o Panorama também começa a ser uma fonte de receita para o município. Sim, o investimento no primeiro ano foi importante e foi mais dispendioso, mas sim, no segundo ano temos a ter uma projeção notável a nível nacional. Já tivemos uma apresentação de veículos no Panorama e iremos ter a banca, iremos ter outras empresas cá no Panorama que alugam um espaço, e foi mesmo, até o Sr. Presidente disse isso em público, portanto também posso aqui dizer, falamos de uma infraestrutura que ao dia estamos a alugar por 10.000 euros. E foi algo que era impensável no início, mas que hoje o mercado está a aceitar e está a funcionar. Já temos procura então. Portanto, estando a ter procura pelo panorama multiusos, e curioso é que já há eventos que não se conseguem cá realizar pela falta de hotelaria. Ou seja, um problema que agora veio aqui a densar e que o município também já está a trabalhar e aqui a procurar investimentos na parte hoteleira, porque o curioso foi que, e eu tenho também reunido com as unidades hoteleiras, falava-se aqui no início de uma questão de sazonalidade. O Panorama veio aqui combater um pouco, claro que ainda há mais trabalho a fazer, não é? Não está completo a 100%, mas também já há falta de quartos no nível do Conselho para receber este tipo de eventos que estamos a ter no Panorama Multiusos de Alcobaça e noutro tipo de infraestruturas municipais. Rogério, tens alguma coisa a dizer sobre o Panorama? É mais um fator de atração para o Conselho. Foi um ano praticamente de lotações esgotadas nas iniciativas. Só houve uma ou duas situações em que, não sei se por razões de se ter que fazer verificação de segurança na entrada, houve realmente atrasos e, portanto, a organização e quem administra o Panorama tem que encontrar soluções para não haver um atraso de uma hora ou para nessas situações em que se exige, portanto, um cuidado especial na segurança. Mais pontualidade também. O Bruno Letra, sobre o Panorama, qual é a sua opinião, se quiser dizer alguma coisa sobre Não, a minha opinião sobre o Panorama foi um bom investimento, fez sentido. Para mim há ali alguns erros de concepção, que eu tenho ali algumas dúvidas, eu já transmiti isso. Acho que a segunda sala devia ter ligação à primeira para aumentar a possibilidade de oferta. Lá dentro fizeram uma zona de gabinetes cá em cima que acho que não faz muito sentido. Um elevador panorâmico lá dentro que dá para uma sala atrás também acho que não é uma coisa que na minha lógica... Pois, sim, mas é panorâmico para uma sala com 500 metros quadrados só olhar, quer dizer, não faz, aquilo não tem vista nenhuma e deve ter sido muito mais caro. Mas por isso acho que há ali alguns erros de concepção, mas considero que é uma obra que foi importante, é melhor existir do que não existir. Acho que foi mal programada a nível de estacionamento, porque já antigamente não havia estacionamento e continuamos a ver os carros todos estacionados em cima do passeio, cá para cima, e já quem fez o Panorama já sabia que ia encontrar essa dificuldade e não foi pensada, e aí tenho alguma crítica, mas claro que gosto do espaço e o meu partido até foi o primeiro a nível nacional a vir cá fazer o congresso, eu já veio o CDS a seguir e por isso e fui dos primeiros a indicar o espaço para isso, por isso tenho um imenso orgulho naquilo, mas como sou uma pessoa que gosta de ser um bocado crítica e um bocadinho exigente, acho que poderia ter tido ali coisas muito melhores como o estacionamento e a possibilidade de aumentar a área em relação a algumas coisas, tornava alguns concertos ainda muito mais eficientes. É a única crítica, pronto, é o que é. Pronto. Eugénia também sobre o Panorama pronto, foi a requalificação do Merco Alcobaça,
portanto isto veio com fundos comunitários do 2020, foi um dos pilares, efetivamente, do anterior Presidente de Câmara, foi a requalificação do Merco Alcobaça e fazer a requalificação, transformando isto no multiusos. Para mim a vertente desportiva e a vertente cultural, para mim, funciona 100%, portanto o final da taça de handball cá, para mim foi um grande evento, do qual estive presente e que gostei efetivamente de ver em Alcobaça, onde também teve a associação, teve o handball, o Sister, que foi um dos impulsionadores para que a taça de handball estivesse aqui, foi o principal impulsionador. Pronto, foi quem paga também para quem paga depois, mas o Sister teve um papel meritório aqui para termos a final da taça de handball aqui. A comunidade, as associações, e aí foi. E o próprio Sister tem formado grandes nomes do handball, portanto, aqui na Conselho de Alcobaça. Efetivamente, a Rosarinha, Presidente, todas as pessoas envolvidas tiveram um trabalho meritório para a vinda da taça, do final da taça de handball. E é bom aqui envolver, um acompanhamento as profissional por parte de uma associação local. Exatamente. E também é meritório parabenizar. Isabel Ventura, vamos rematar então, aqui o panorama. De forma muito simples, nós continuamos a falar em grandes projetos, grande visibilidade, bom acolhimento aos visitantes e a quem vive, obviamente, mas também as falhas naquilo que existe, que não é tão visível, as falhas a nível de manutenção, de cuidados com limpeza. Eu quando falo disto, recordo-me aqui, nós em Alcobaça temos um centro de saúde que está nem envolvente ao abandono. Nós vamos ter um centro de saúde de referência, mas neste momento... O abandono é uma palavra muito ao abandono de manutenção. Não está ao abandono, vamos ao porque panorama, tem Isabel, muitas pessoas e realmente temas. Estas situações, o próprio terreiro que já há falado e que eu tenho presente como Sr. Presidente até fim do ano ser recuperado, estas questões de manutenção dos nossos espaços públicos não podem chegar ao ponto em que se encontram. Tem que haver mesmo um plano de manutenção para ser cumprido, não está 2 ou 3 anos em derrapagem e depois irmos intervencionar de forma tudo quase ao mesmo tempo. Por isso, eu continuo, a programação é muito boa, do panorama o primeiro ano nós sabemos que não houve o retorno que era expectável, tem que se implementar, e do panorama tudo certo. Se a programação que está delineada, planeada para este ano, existir retorno, nomeadamente em termos económicos, aquilo que disse de número de quartos, etc., tudo muito bem, tudo certo, parece-me ótimo. Agora, em termos de concertos que são públicos, gratuitos, nós temos que saber qual o retorno real do investimento que é feito. Quando o investimento no panorama é algo que é um negócio, obviamente aquele investimento vai ser pago pelo utente. Num evento público, o investimento vai ser pago se existir retorno em termos económicos para o território. Portanto, tem que se fazer as contas. Tem que se fazer as contas. Exatamente. E tem que haver uma métrica para ver de que forma é que estamos realmente a atingir os objetivos. E a questão do Bruno também é importante, do estacionamento. Fica caótico naquelas alturas e foi mal planeado. Foi mal planeado. Tem sempre ali um sentido proibido. Porquê? Porque o relevado ele está preparado para estacionamento. Ele está todo com um gradiamento por baixo. Mas nós até hoje temos evitado essa questão. O que nós vamos tentar a fazer, porque já experimentámos, ou seja, os carros estacionam, mas acreditamos que aquele espaço verde limpo à frente do panorama temos todos a ganhar. O que nós estamos a investir e vamos investir é onde era a feira semanal, cá em baixo, junto ao rio, digamos, terraplanar melhor ali e dar umas condições de acesso. E também quando for feito o loteamento cá também. Mas tem que se atravessar a estrada, Mas pronto, é mais qualquer estrada temos que atravessar, não é? O relevado nunca vamos estar, porque o relevado tem os eventos que existiram, porque houve quase 2 seguidos, que foi o Dia Mundial da Criança e que foi a Semana da Criança. O relevado é essencial para as atividades
e como foi essencial também para a final da Taça de Handball. Portanto, tem que se arranjar ali uma bolsa de estacionamento e se calhar ninguém estava à espera. Seria efetivamente o antigo mercado municipal à segunda-feira que era ali. Era. E criar a acessibilidade. Essa questão tem que ser realmente estudada porque aquilo fica caótico, não há dúvida. Vamos ao outro tema, que é do Rogério. O Rogério Raimundo agora vai para o ensino, Universidade de Leiria e Oeste. Esta novidade que soubemos há pouco tempo, Rogério. Na última Assembleia Municipal, o Bruno Letra colocou essa questão do IPL e da Alcobaça e de iniciativas que, entretanto, o Governo concretizou, portanto, uma criação da Universidade de Leiria e do Oeste, essa parte é que é inovadora, e portanto, resolveu, do ponto de vista jurídico, uma reivindicação que acho que era unânime em todos os partidos ao longo de dezenas de anos. Quando estive como público a assistir à Assembleia Municipal, fiquei um bocado chocado com a declaração do Presidente da Câmara, Hermínio Rodrigues, a dizer que não queria nada com o IPL. E não tenho visto Mas disse assim nesses termos mesmo? Exatamente, não queria nada com o IPL. E foi leve. Estás a ser leve. Eu só estou a sintetizar. Mas é facto que com a criação da Universidade de Leiria e do Oeste, eu pensava que o Presidente da Câmara de Alcobaça se pronunciasse. Ainda não vimos, e a Câmara, não houve nenhum comunicado público sobre este acontecimento. Ou o próprio Presidente assim. Depois, a Alcobaça tem uma história e sempre batalhou o Dia Municipal de Educação, a primeira tem documentos, investiu em documentos para justificar a importância da parte universitária via SESTER. E tem realmente valores importantes, como nomeadamente da Fundação de Portugal. E, portanto, numa criação de uma universidade de Leiria e do Oeste, nem como presidente da Cima Oeste, nem como presidente da Câmara de Alcobaça, ouvimos, a não ser ontem, no artigo da região de Leiria, e, portanto, voltou o bom senso ao Sr. Presidente da Câmara. Os do IPL que estão a dirigir os trabalhos, a dirigir o final e agora o novo, que eu acho que é o Carlos Rabadão, disse até que era a raiz num trabalho que a SESTER fez aqui, portanto também louvo, e que ouvi via Paulo Alexandre na rádio. Portanto, eles encaixaram bem porque eles sabem o que é Alcobaça. Eles sabem o que é a importância de Alcobaça. E, portanto, tem que dialogar naturalmente com a Câmara, e a Câmara, o Presidente da Câmara recuou e, portanto, entrou no bom senso que naturalmente uma causa destas tem que ter, e, portanto, por um lado estava preocupado, agora já não estou tão preocupado. Pronto, Bruno Letra, o seu tema é educação, entronca aqui com este ou não? Não. Mas seja como for, então rapidamente... Quero que eu passe já para o meu tema e falo sobre isto também. Se quiser, se calhar faço já dois em... A educação faz dois em Bem, o meu tema com a educação tem a ver mais com a questão do ensino básico e com o primeiro ciclo. E tem a ver com uma questão que foram os centros escolares. Isto poderia demorar um programa inteiro que eu vou falar. Eu vou tentar, eu não vou ter tempo. Mas é assim, quando estamos muitos anos no poder, depois também as coisas do passado acabam por voltar e por aí fora. E a verdade foi, eu lembro-me, e agora parece uma questão um bocado histórica, quando o Dr. Sapinho era Presidente de Câmara e apresenta aos centros escolares, estava tão empolgado com os centros escolares e dizia, nós vamos ter centros escolares em que vão ter bibliotecas, vão ter refeitórios, vão ter salas para os alunos, e na altura o vereador Hermínio, à época, dizia, mas também vão ter salas de aulas. Pois, e também vão ter salas de aulas, que era o importante. E o que faz uma escola, e também as pessoas estão lá dentro, mas o edifício também o faz. Um dia podemos falar sobre como é que o processo foi, como é que foram feitas as escolas, quantas é que elas gostaram. Podemos até trazer depois esse tema. E a qualidade disto tudo, talvez, porque a história também não pode ficar esquecida e não podemos dizer que agora resolvemos tudo e somos muito coisa. Há coisas que o Zé agora pode ter alguma dificuldade em responder porque já foi mesmo há muitos anos e ele não se lembra do que é que se passou, mas a história tem que ser dita a certa altura. Mas a verdade é que a qualidade da obra era tão boa,
que aquilo tem-se vindo a deteriorar anos e anos e anos, e o modelo de negócio era tão bom que também fez com que nunca ninguém fizesse intervenção nenhuma. E a verdade é que na última Assembleia Municipal fiquei chocado com a questão do Presidente em relação ao IPL. Estou agora a saber, porque eu não tinha conhecimento, que ele estava a mudar de opinião. Ainda bem que eu fui Zé para Alcobaça. Mas claro que sim. Mas que também, a ser verdade o que o Rogério disse, pronto, é isso. Agora, também vi o Presidente ser um bocado agressivo a certa altura com uma associação, com o grupo da Associação de Pais e Pais que estavam na Assembleia Municipal a reivindicar melhores questões para os filhos. Quando eu trago a questão... E de que associação? Da Alcobaça. Daqui do Centro Escolar. Mas o da Benedita, a qualidade de construção é a mesma. E então o que é que acontece? Vamos entrar agora num período de férias. Já está resolvida essa questão e eu ainda não percebi se a intervenção vai existir ou não durante este período, para quando os miúdos voltarem às aulas tenham escolas em condições. E a minha questão tem um bocado a ver com isto, que é aproveitar este modelo. Acredito que a Câmara tenha pensado nisso, mas eu quero reforçá-lo, porque se em setembro ou outubro não tiver, irei ser o primeiro a chamar a atenção, mas quero saber se vão aproveitar este período das férias para fazer o reforço, que é importante, porque se vier outro inverno temos escolas novas, com uma qualidade brutal de construção a chover lá dentro. Uma vez, no primeiro ano, começou logo a chover, e havia um construtor que eu disse, então aquilo está a chover lá dentro, uma escola com um ano, e ele disse, é normal. É normal, é da maneira como aquilo foi feito, é normal estar a chover lá dentro. Por isso já se sabia desde o primeiro dia que aquilo ia acontecer. Eu vou passar a Eugénia, também, se tiver também, sobre a universidade. Sobre a universidade. O centro escolar já é mais específico para outras coisas. Efetivamente, fico contente pelo Presidente ter aqui recuado nesta situação. O Zé Vez vai fazer aqui a defesa. Já vai. Pronto, fico feliz por isso. Acho que não esperava outra coisa. Se ele não tiver recuado. Pois, isso fico de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma. E quer dizer, a existência da universidade é importante, é importantíssima. Acho que a Universidade de Coimbra aqui foi um retrocesso aqui para o ensino, porque não trouxe nada, não acrescentou nada, e o Rogério falou ali por causa da fundação. Portanto, os monges foram monges copistas. O ensino português começou-se a fazer neste mosteiro em Alcobaça, efetivamente. Portanto, eu fico felicíssima por efetivamente o IPL vir para cá. O que tem a dizer que é para os Mendes, de forma muito simples, o que eu vou dizer, eu disse já em reunião de Câmara, e está o José Mendes presente, que sabe que é verdade. Eu sobre esta situação disse, não devemos perder oportunidades. Obviamente que há situações e situações, há uma história e também temos que respeitar esse processo em termos históricos. Mas quando há uma oportunidade, todos nós, seja quem for que esteja a encabeçar esse processo, tem que tentar agarrar. Agora, na minha opinião, numa opinião muito, em termos do Chega, eu sempre disse isto, a área tecnológica é fundamental. A área tecnológica, no que diz respeito ao ensino superior, àquilo que seja o desenvolvimento até da própria cidade de Alcobaça, é fundamental. E por isso, há vários players, eu fico-me por aqui, há vários players e no meio desses players, de alguma forma, quem está à cabeça tem que enveredar por um caminho e tem que o aproveitar. Mas o IPL tem áreas tecnológicas também. Eu não vou fazer publicidade a A, B ou C. Há várias oportunidades. Há várias oportunidades. Podem vir Temos todos. que agarrar a oportunidade. Ora bem, então, deixar de haver IPL a passar a ser Universidade de Leiria e Oeste. Pronto, José Mendes. Foi dito aqui são várias coisas aqui que eu quero responder. Não queria nada com o IPL, agora mudou de ideias. O que o Presidente diz, o que é que ele diz? Já tem que dizer qual é o jornal que andou a ler. O que eu tenho mas o que eu tenho não é um recuo, é dizer que o município está aberto a todo o tipo de caminhos. Agora calma, espera, agora calma. Liminarmente, então nas atas que ele disse, eu recuso-me a falar com o IPL. Agora calma, se vamos ler... não é IPL, não vai ser IPL. Está complicado. Pronto. Posso? Pode sim, senhora, diga. Duas coisas. Então mudou de nome. Não, agora já sobre o que quiser ouvir, eu explico. Sim, então explica lá. Temos esta reportagem que o Rogério leu e bem, mas também temos que ler a reportagem que o IPL deu há 15 dias, que diz que está disponível, e leiam, prestação de serviços. Não falam em licenciaturas nem falam em ensino em Alcobaça.
Vão ler prestação de serviços para o município de Alcobaça. A prestação de serviços não é ensino básico. Não é ensino, exatamente, mas foi o que o IPL diz, e convido-os a ler, na reportagem diz prestação de serviços para o município de Alcobaça. Prestação de serviços não é o que nos interessa. O que nos interessa são cursos. E eu lamento, e digo mesmo, tenho vindo aqui todos os meses e temos abordado, que é bom, este tema com garra. Mas há 2 anos que foi lançado um projeto em Alcobaça que se calhar não foi tão abordado com tanta garra. Porque nós temos sempre esta tendência de falar do que ainda não foi feito e não falar do que já está feito. Os testes. Porque nós, há 2 anos, trabalhamos com o Instituto Politécnico de Santarém, que também é bom, não é só IPL, também é bom na parte de tecnologia. Se nós temos um rumo, nós temos um rumo. Eu percebo agora o Bruno mandou ali a piada de queremos cá todos. É o ideal. Não, peraí. Agora eu tenho que responder. Agora, nós não podemos ser também, entretanto, a cidade universitária. Nós temos que seguir um rumo e nós definimos o rumo. E nós definimos um rumo. E esse rumo está a ser trabalhado. Claro que, e foi aqui que diz, não há um rumo. Nós estamos disponíveis para falar como falámos há 4 anos com o IPL, quando o IPL disse-nos um não. Estamos disponíveis para falar, quando falámos há 2 anos novamente, com o IPL, como estamos atualmente com o IPL. Agora, é a pena falarmos tanto de Universidade de Leiria e Oeste, quando se calhar do Oeste nem foi ninguém ouvido, se calhar é por isso que nunca ninguém ouviu, mas pronto, isso é outro tema. Qual é a posição da Câmara agora em relação a esta anunciada Universidade? A posição do município de Alcobaça é trabalhar com o Instituto Politécnico de Santarém no âmbito também da estratégia que está definida com a nova NUT, que é Oeste, Lesir e Val do Tejo. Nós temos uma nova NUT. Mas eu sei isso. Já e está. Agora E o nosso caminho é trabalhar também neste sentido. Eu disse desde o início, e agora para não haver aqui piadas, e não estava aqui a dizer piadas e falando um bocado a sério. Eu disse desde o início que compreendia a estratégia da Câmara. Ninguém disse o contrário. E faz sentido e concordo com a NUT de Santarém a 200% e já concordava há vários anos. Não está aqui em questão. O que está aqui em questão é houve uma mudança radical e é quando há estas mudanças é que se aproveitam oportunidades. E o Presidente da Câmara foi altamente, até, desculpa agora o termo, autista, de meter o foco naquele sentido e não reparou que poderia haver outras opções e quando se manteve aquele foco, esqueceu-se completamente de todas as outras opções que poderiam aproveitar a oportunidade. Isto chamou-se aproveitar oportunidades. Eu nunca pensei... Está bem, pronto, está bem, tu também estavas a dizer que eu estava a brincar, agora se calhar se eu usar estes termos já estou a falar a sério. E a questão, agora deixas-me terminar, que eu agora ouvi-te. E o que aconteceu, e tem simplesmente a ver com isto, é o seguinte: havia uma questão, a oportunidade, a Universidade queria se chamar até a Universidade de Leiria e do Oeste, é a mesma coisa que o IPL. E o que o seu Presidente de Câmara disse foi: eu não quero aquele instituto aqui porque eu não esqueço o que é que eles fizeram para Alcobaça. E o que eu disse ao Presidente foi, de uma forma até séria, o seguinte: um Presidente de Câmara tem que olhar para quem lá está agora, não era para quem é que esteve há uns anos, nem as histórias de antigamente. Caldas teve Católica, teve Autónoma, teve IPL, teve Isquetel, Isego, na altura havia assim uma... Isag. Teve 4 universidades. E se o Presidente de Câmara da época dissesse assim, não, eu só quero a Católica, hoje Caldas não tinha ensino superior. Eu não estou a dizer que a estratégia de Santarém não está errada. Agora, eu não acredito, e ainda não gostava que se calhar a comunicação social fizesse esse trabalho, que fosse perguntar a Santarém, se o IPL fosse para Alcobaça, vocês já não iam abrir em testes em Alcobaça? Eu gostava que uma coisa não invalida a outra, é isso que no fundo queremos dizer. Nós agora temos a estratégia que está definida e estamos a traçar, ponto. E eu promovo, e acho que é nesse espírito que temos promover, que é, tomamos 2 candidaturas de teste abertas em Alcobaça. Promovam essas testes para que nós, de Santarém, para que nós tenhamos turmas, para que haja ensino superior, porque nós já tivemos uma turma e queremos ter 2. Bruno, eu já percebo que gostas de discussão. Qual é a posição? Eu agora quero que um debate construtivo e acho que divulgar as 2 candidaturas que estão abertas para os estudantes concorrerem, para nós que tenhamos 2 turmas no mínimo de inovação gastronómica e de produção integrada de hortofrutícolas com o Instituto Politécnico de Santarém. Olha, José, já vou responder não podemos entrar em diálogo. Temos que José Mendes, em relação, podemos trazer este tema mais para a frente. Sim, e vamos trazer. Com certeza. Já percebi. Posso? 15 segundos. Rapidamente. O Externato Cooperativo da Benedita tem coordenação com o IPL para criar os cursos superiores que estão a ser criados pelo município e pelo IP Santarém.
ver a entrevista que a Rádio Esther, é pena não haver link mais publicitado. Vamos para o tema da Eugénia, que, para rematar, porque não temos muito mais tempo, inauguração do Museu de Cerâmica, Maria do Céu e Luís Pereira de Sampaio, e zona envolvente. Foi inaugurado o Museu de Cerâmica, como a Piedade já referiu, no dia sábado passado, portanto no dia 13 de junho. Para quem não sabe, houve uma doação de cerca de 2.500 peças de cerâmicas reunidas ao longo de décadas, e também a doação do imóvel onde está situado o Museu da Cerâmica, portanto ali na rua Frei Fortunato, à Câmara Municipal, que foi feita pelo filho desse casal, portanto da Dona Maria do Céu e do Sr. Luís Pereira de Sampaio, pelo Dr. Jorge Pereira de Sampaio. Destaco, portanto, o ato de altruísmo do seu doador, que é verdadeiramente notável e extraordinário, ficando o valor cultural e patrimonial e cívico deste gesto. Portanto, esta generosidade transforma-se efetivamente em património municipal. A sua grande relevância de um altruísmo como serviço público neste tempo, no século XXI, é extremamente raro, em que as coleções privadas permanecem efetivamente inacessíveis ao público. O Dr. Jorge Pereira de Sampaio decidiu destacar, portanto, e colocar este património dos seus pais ao serviço da comunidade. É um exemplo raro de cidadania ativa e de responsabilidade cultural. Este museu acrescenta uma nova dimensão à oferta cultural, que tanto temos falado aqui, hoje ao longo do programa, cultural local, vai atrair efetivamente investigadores, estudantes, turistas e amantes da cerâmica. O que o Dr. Jorge Pereira de Sampaio fez aqui foi preservar a memória coletiva destas peças de cerâmica, agora acessíveis ao público, que representam o conhecimento, arte, técnicas, tradições que de outra forma poderiam dispersar-se ou perder-se. Esta doação garante a conservação. Há de contrário, e de uma forma contrária, temos o já conhecido Museu Vieira Natividade, que é já falado há séculos e que é do século passado. Pois é. Eu gostaria de saber se este está conservado, efetivamente, o que é que a Câmara tem feito, encetado, quais as negociações que tem encetado com o Governo Central para a dinâmica e para, finalmente, estes também ter acesso, ou para o público ter acesso ao mesmo, uma vez que esta doação vem do século passado. Outra questão que eu coloco aqui, tenho que falar, muito rápido, é a sinalética física na cidade de Alcobaça para museus, património municipal que estão visitáveis. E é uma vergonha. Daqui a um mês tens uma nova. Vergonha. Daqui a um mês tens uma nova. Daqui a um mês estamos aqui a e queremos saber situação tudo. em que se encontra a rua Frei Fortunato, onde está localizado o Museu da Cerâmica. As ruas da cidade, esta é das piores para quando uma intervenção da Câmara, e que já abriram 3 e já fecharam 3, pelo que eu percebo. Já houve 3 concursos. 3 concursos. Portanto, há que reajustar os concursos de forma a que eles não fiquem desertos. Portanto, a sinalética preocupa a zona envolvente. E há outra coisa. É a manutenção dos passeios naquela rua, estão destruídos, estão sujos. Isto é um mau cartão de visita, ao contrário do que a Isabel estava a dizer. É um mau cartão de visita para os visitantes. As escadas do Jardim do Amor estão completamente imundas. Não há limpeza, não há brio nesta cidade. Portanto, têm que fazer uma limpeza digna. Desculpe, Eugénia, eu estava a dizer o mesmo que a Eugénia disse. A Eugénia fez aqui uma série de lamentos. E a começar pelas entradas da Alcobaça, que estão uma vergonha. Há muita coisa a fazer, nós não temos tempo para rebater. Estão concursos da sinalética. Da Alcobaça também está o concurso aberto para a empreitada para a pintura da Alcobaça e da Benedita. Sinalética disse que daqui a um mês. A sinalética turística daqui a um mês está posta de novo. Também para dizer que o mercado vão começar a ser pintado já sabemos. Mas é para te relembrar que é para e os passeios e a Rua Frei Fortunato, nós abrimos, como disse, 3 concursos. Temos que acabar. Não concorreram. O terceiro, não sei se acabou já o prazo, se não, eu irei ver. Mas caso contrário, se já acabou e não houve concorrente, já podemos ir para o ajuste direto, que traz outra, digamos, dinâmica. Agora, já subimos o preço 3 vezes, não podemos também fazer já nada. Vamos Sabes terminar. bem que há leis, não limpeza, podemos também não temos tempo para limpeza.
mesa é outra área que estamos a trabalhar. Ainda hoje falamos. Ainda hoje falámos disso na reunião de Câmara. Esse- Há aqui um trabalho que nós estamos a fazer aqui com os serviços e também depois isto vai também uma ligação daquilo que eu vou dizer no aprovo e no desaprovo. Agora, é um trabalho que estamos a fazer com os Não vai serviços ver para calçada mais limpas e as ruas sem ervas. É claro que, pronto, das ervas nós falamos na E reunião delas de com Câmara, calçadas. tem que de uma deixar para o alcobaça. produto. Sem produto as ervas continuam a crescer. Precisamos realmente de uma alcobaça renovada e de uma alcobaça limpa e atrativa. Não temos tempo para a prova e para o reprovo hoje. Tenham paciência, tenho que falar O nisso. Saibro está tão bonito. Convém. a Está tudo. intervenção que O que está aprovado é a vossa presença O ano aqui, não acabou. mas o tempo passa muito rápido, porque Mas somos muitos. fugacidade do só uma tempo. questão muito rápida, que eu não vou falar muito Rapidamente, rapidamente. muito rápido. Há uma pessoa em Alcobaça que nem sempre as pessoas olham desta forma, mas o Jorge Pereira de Sampaio, o Dr. Jorge Pereira de Sampaio, com esta atitude, é uma pessoa que acrescenta à cidade e deve ser visto como isso e deve E aplausos para ele agora nesta Pela- altura. para de ele. facto. Pela Eu quero dar doação. palmas porque Alcobaça sente cerâmica. Não, E deve aqui, sentir. eu acho Alcobaça que sente Alcobaça tem que estar cerâmica. muito grato a este gesto, porque o Dr. Jorge Sampaio teve um papel fundamental Vamos andando. vital nesta adoção e também quando foi diretor do mosteiro. Muito bem, sim senhora, de boa Bons memória, tempos. de boa memória. Aprovada a vossa presença aqui, dizia eu, Isabel Ventura, José Mendes, Rogério Raimundo, Bruno Letra e Eugénia Rodrigues. Este painel voltará a 18 de julho para mais um radar de opiniões, porque cada um tem a sua.